Olá, queridos alunos, olá, internautas. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Sociologia. Nessa aula eu coloquei um título, veja só, Educação e Sociedade, Propostas de Reflexão. Nessa aula, quando eu dou dentro de sala de aula, eu costumo não fazer uma exposição, mas fazê-la a partir de debates. Evidentemente, por se tratar de uma videoaula, não dá para a gente fazer um debate, mas dá, creio eu, para eu fazer propostas de reflexão, colocar algumas ideias, apresentá-las e deixar para você refletir ou eu conversar com outras pessoas. Eu acho que podemos fazer dessa forma e a partir disso refletirmos sobre educação. No final da aula, sobretudo, passarei alguns conceitos, mas vamos tentar trabalhar dessa forma. Então vamos lá. Quando pensamos na questão da educação no Brasil, nós lembramos que a educação é uma relação social e que esta educação, este processo educativo está inserido na sociedade e todas as contradições da sociedade penetram no processo educacional. Ou seja, se essa sociedade é desigual, se essa sociedade é preconceituosa, se essa sociedade tem as opressões e contradições das mais variadas formas, isso penetra nas relações entre professor, aluno, diretor e pais e o conhecimento que está no meio de tudo isso. Mas, nesse contexto, se pensamos em qualquer proposta de mudança na educação, temos que sempre começar pela condição material do professor. Para o professor conseguir fazer um trabalho mais completo, mais profundo, mais efetivo, ele precisa ter uma condição material suficientemente boa, uma condição de vida suficientemente boa. Quer dizer, o professor precisa comprar livros, o professor precisa de tempo para preparar as suas provas, para estudar, para conversar com os seus alunos. O professor, quando entra em sala de aula, para lidar com uma série de crianças, precisa estar absolutamente descansado, precisa estar com toda a paciência do mundo. E todas essas qualidades só existem se ele tiver uma condição material suficientemente boa. Entretanto, como sabemos, isso não se reflete na realidade, não é isso que acontece na realidade. Aqui alguns dados, aqui você tem a fonte no final, vamos lê-los. Dos 2,1 milhões de professores na educação básica, a base de todas as outras, de todo o outro processo, 80,4% são mulheres, 57,5% têm entre 33 e 50 anos, 78,5% atuam nas escolas públicas, R$ 1.567 é o piso salarial, infelizmente nem sempre respeitado. Então aqui você já tem um perfil do professor de escola básica, que é normalmente mulheres, entre 33 e 50 anos, em escolas públicas, a imensa maioria, com um salário inferior ao que todos nós consideramos digno de que um profissional da educação necessita. 0,4% dos professores têm apenas o ensino fundamental. Isso é uma realidade que existe ao longo do Brasil, de professores sem qualificação, dando aula muitas vezes em lugares improvisados. 21,4% concluíram o ensino médio, 78,1% possuem o ensino superior. Então já deixo aqui, existem vários planos governamentais e falas, mas o problema da condição material do professor persiste. Eu coloco isso como reflexão número 1, pois é ela a base da realização, da concretização de todas as outras. Mas aí pensamos outras coisas. Vivemos na era da informação. Há 2 vídeos sobre modernidade líquida, no qual nós refletimos sobre essas mudanças na sociedade. Sendo a escola permeável às mudanças sociais, como o papel da escola muda na era da informação? Vou dar um exemplo para você entender melhor, um exemplo pessoal. Quando eu estava na 5ª série, eu não tinha internet em casa ainda não tinha internet. Minha professora da 5ª série chegou para mim e falou: Daniel, faça um trabalho sobre Tiradentes. Eu fui nas várias enciclopédias, em alguns livros, e li todos eles e tive que fazer uma síntese escrita sobre o Tiradentes, né? Hoje, eventualmente, se uma professora fizer esse pedido, é muito provável que o aluno vá buscar uma biografia pronta na internet. Por que eu estou usando esse exemplo? Com a era da informação, quer dizer, numa época, que é a nossa, que existe informação por todos os lados, na internet, nos jornais e tudo mais, a escola perde o lugar, ela já perdeu o posto de ser a fornecedora de informações. Sendo que a escola não precisa mais ter esse papel de ser o lugar que fornece informações, como é que fica o papel da escola?
Então veja só, você agora nesse momento está assistindo uma videoaula, existem várias aqui no canal do Poliedro. Então você não precisa mais ir numa sala de aula, entrar lá e começar o horário letivo para assistir tudo isso, para ter acesso a esses conhecimentos. Eles estão aqui prontos na internet para você a qualquer momento. Se esses conhecimentos estão na internet, estão prontos aí, qual é o papel da escola? Se não é mais fornecer esses conhecimentos, a gente não precisa mais da escola para isso. Evidentemente muda. E aí viram várias propostas da escola ser um lugar, por um exemplo, da escola ser um lugar não que vai te fornecer informações, mas que vai ensinar você a trabalhar com essas informações, a pensar essas informações, a relacionar essas informações, a criticar essas informações. Isso é o que muitos pensam atualmente. O que eu quero pontuar aqui é que com a era da informação muda o papel da escola, já que ela não é impermeável às mudanças sociais. Muito bem. Reflexão 3. O que muda no tocante ao acesso e a relação entre a escola e o aluno quando a educação se torna uma mercadoria? Ora, acabei de falar para você que o acesso à informação muda o papel da escola, mas e quando o aluno não tem dinheiro para acessar a informação? E quando as grandes escolas passam a ser caras? Quando surge essa questão muito forte no Brasil de que, na sua grande maioria, as melhores escolas são pagas e as escolas públicas são deterioradas? Quando a educação se torna uma mercadoria, no caso, na situação que está hoje o Brasil, na qual nem todos têm acesso, justamente ela se torna excludente. E há outras questões no âmbito das escolas privadas, problemas que surgem quando o aluno se torna um consumidor e o professor um prestador de serviços desse aluno. Esta relação social entre aluno, professor, entre a escola e a família dos alunos, os pais dos alunos, essa relação social muda quando ela se mercantiliza. E é para você pensar essas mudanças. Já coloquei algumas, a questão do acesso, a questão da família consumidora, a relação com o professor muda e tudo mais. Reflexão 4. Qual a função social da universidade? Falei da escola. E a universidade? Isso é uma questão que está em todos os momentos. A primeira universidade, não faculdade, a primeira universidade do Brasil, faculdades existiam outras antes, escolas de ensino superior, mas a primeira universidade foi a USP, fundada no Brasil em 1934. Portanto, a primeira universidade no Brasil é muito recente. Lembrando que outros países têm universidades aí desde a Idade Média. A primeira universidade do Brasil foi a USP, fundada em 1934, portanto, em relação às outras universidades, uma universidade muito nova. Quando a USP foi fundada, na época de Getúlio Vargas, qual era a função da USP? O que Getúlio Vargas disse que era a função da USP? Getúlio Vargas disse: a função dessa universidade é formar a elite pensante do Brasil, não a elite econômica, apesar de frequentemente as coisas se confundirem. E seria a mesma coisa. Mas no caso o que o Vargas disse era não a elite econômica, mas a elite pensante, ou seja, a função da universidade, disse Vargas, era formar as pessoas que irão pensar os problemas do Brasil para assim tentarmos resolvê-los. Uma elite pensante, que iria pensar os problemas da nação. E nesse sentido, a chamada Faculdade de Ciências, onde estava a antropologia, onde estava a biologia, a física, a história e tudo mais, seria um centro nervoso dessa universidade. Um lugar central para pensar as questões da nação. Evidentemente, como a gente sabe, especialmente na década de 1960, por motivos político-econômicos diversos, parece que houve uma mudança na função da universidade. Parece que a universidade deixou de ser um centro formador dos intelectuais pensantes e se torna um centro formador de trabalhadores para o mercado. Sem aqui condenar, dizer o que é certo e o que é errado, afinal as duas coisas são importantes, tanto trabalhadores para o mercado, quanto pensadores, e na verdade os dois podem ser o mesmo, uma pessoa pode exercer as duas funções. Mas a questão que se coloca é, qual a função da universidade? Como ela tem sido pensada? Então nós colocamos aqui, formar trabalhadores, formar pensadores, formar técnicos. Que tipo de ensino universitário tem sido valorizado? Ora, isso aqui é um curso de sociologia. As universidades que ensinavam sociologia foram muito perseguidas, como eu já falei em outros vídeos, durante os regimes militares, foram fechadas. Tinham-se um medo dos governos ditatoriais do pensamento crítico produzido por esse tipo de saber. Então, qual é o lugar da universidade?
Onde ela fica? É uma questão fundamental, é uma questão fundamental. E na esteira dessa questão, vem a questão do acesso à universidade. A universidade existe para quem? Desde que se instituiu o vestibular, na década de... nos anos do regime militar, sobretudo, que isso se fundamenta, o discurso é: o vestibular irá fazer com que aqueles que têm o maior mérito entrem na universidade. Supostamente, o vestibular iria medir mérito. E aí eu coloco sempre no intuito de pergunta para você a questão se o vestibular de fato mede mérito. Que tipo de inteligência que o vestibular mede? Todas as inteligências? Que tipo de aluno que ele seleciona? O mais importante disso, será que a meritocracia é um fato? Ou será que a meritocracia só existe quando existe igualdade de oportunidades? Quer dizer, se em vídeos anteriores, momentos anteriores desse vídeo, falamos que não há igualdade de oportunidades, quer dizer, tem gente que tem acesso a escolas melhores, que preparam melhor para os vestibulares, tem gente que não. Se a igualdade de oportunidades não existe, existe meritocracia? Para usar uma imagem simples, se estamos em uma corrida e alguns começam à frente nessa corrida do que outros, temos uma corrida justa? Então, a questão para você pensar, o vestibular mede o acesso a essa universidade? É uma forma democrática que seleciona de fato os melhores ou não? Ora, e a reflexão 6? Muito você ouve falar gente dizendo assim, porque os alunos dessa escola pública não respeitam os professores, não respeitam a escola. Legal, eu queria mostrar para você o que o Paulo Freire, considerado um dos maiores educadores de todos os tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, fala sobre esse assunto. Vamos ler aqui, vamos ler juntos um trechinho de um livro do Paulo Freire. Nas minhas primeiras visitas às escolas públicas de São Paulo, eu me perguntava horrorizado: como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares, às mesas, às paredes, se o poder público revela absoluta desconsideração com a coisa pública? Para o professor atuar, o professor precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas. O desrespeito a este espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática pedagógica. O professor e o aluno nunca se respeitarão se não formos tratados com dignidade e decência pela administração privada ou pública da educação. Está no livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. O que ele coloca é o seguinte: como que você vai exigir respeito do aluno se o poder público não respeita o aluno? Como é que você vai exigir que o aluno respeite a carteira, respeite a escola, se o poder público deixa a escola revelia, deixa a escola de qualquer jeito, vamos dizer assim? Como você vai exigir decência do professor, pontualidade do professor, se não há pontualidade nos salários pagos para ele? Se não há respeito ao professor nos seus salários? Claro que, eventualmente, não estou querendo justificar os erros de alunos e professores. Estou querendo dizer que o respeito vai gerar respeito, numa questão cultural. Então, para você pensar nessa citação, muito importante. Reflexão 7, e aqui eu coloco os estudos de Pierre Bourdieu, que eu já citei em outros textos. Ele fez um estudo muito interessante sobre provas de filosofia. Ele pegou uma série de provas de filosofia na França e fez um levantamento dos elogios e críticas que os professores faziam aos seus alunos nas provas de filosofia. E aí ele anotou lá, o professor que escrevia para o aluno: genial, muito bom, maravilhoso. Ou as críticas: superficial, raso, escolar, que era uma crítica que aparecia. Após ver essas críticas e elogios dos professores de filosofia aos alunos, ele foi procurar a origem social dos alunos. E ele concluiu, fez levantamentos, estatísticas, que incrivelmente as críticas, quando os alunos mais criticados, em geral, eram os de origem social mais pobre, mais desfavorecida. E os alunos elogiados, em geral, eram os que já tinham uma família com uma tradição de estudar ou que já tinham uma família favorecida economicamente. E aí colocamos a questão a partir dessa constatação. A escola serve como um meio de ascensão social, como por vezes se coloca, estude, que você vai crescer socialmente?
Uma escola, na verdade, não passa de um meio não de ascensão, não de modificação, mas de reprodução social. Temos uma estrutura social que, no nosso caso do Brasil, é absolutamente desigual. A escola, no momento, na forma como ela está, altera esta desigualdade social ou apenas reproduz? Quer dizer, acontece de que a pessoa menos favorecida economicamente entra na escola e aquilo se transforma e ela enriquece? Ou geralmente a escola busca mostrar para aqueles que já têm problemas, ela enfatiza esse problema? Como um outro sociólogo chegou a dizer, a escola já coloca o fracasso anunciado para o aluno e para que ele saia fracassado assim como ele entrou, na percepção geral da sociedade. A escola muda a estrutura social? Ou, na verdade, o que vem acontecido é uma reprodução? O cara mais rico entra na escola para manter a sua posição de rico. E o contrário também. O mais pobre entra na escola para perceber o seu fracasso e manter a sua condição de pobre. É para nós pensarmos. E aqui, em pensar essa questão, coloco uma música muito famosa no Brasil, muitos conhecem na voz do Zé Ramalho, tem na voz do Zé Geraldo também, a música se chama Cidadão. Vamos dar uma lidinha. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebucar. Minha filha inocente vem para mim toda contente, pai, eu vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Está contando a história de um homem que trabalhou como pedreiro na construção de uma escola e é excluído dessa escola. E não pode, sua filha, inocente, falou, meu pai construiu essa escola, é lógico que eu poderia estudar lá. Mas não, ela é privada de lá estudar. Aqui coloca-se uma questão de conflito social no Brasil extremamente forte. E aquilo que eu já pincelei nas reflexões anteriores, que tipo de inteligência a escola avalia? Que tipo de habilidade a escola avalia? Que tipo de competência a escola avalia? Antigamente, quando os antigos, obviamente isso não se aplica mais, os antigos estudiosos da educação acreditavam que o QI servia para medir a inteligência. Hoje a gente sabe que não, que ele mede algumas formas de habilidade ainda com problemas. Temos hoje vários tipos de inteligência e sabemos que todas elas são necessárias. Aqui na música anterior há uma delas, que é a inteligência de você trabalhar dos trabalhos manuais, que exigem extrema habilidade. Há várias formas de inteligência que você pode pensar. A escola avalia todos eles. Quando a escola, por exemplo, algumas escolas que às vezes fazem rankings, etc., esse ranking consegue contemplar todas as inteligências que os alunos podem mostrar ou privilegia um em detrimento dos outros e assim prejudica todo o processo de educação. Além disso, podemos pensar também como as relações que se produzem entre professor e aluno dentro da sala de aula se refletem na sociedade como um todo. Então, normalmente, para facilitar as coisas, podemos distinguir duas formas de educação, duas formas da relação professor e aluno dentro da sala de aula. Uma forma é você tratar o aluno como, digamos, uma caixa vazia na qual você deposita conteúdos. É uma visão do aluno como um depósito de conteúdos. Quer dizer, você desconsidera o aluno como crítico, né? Você tira do aluno a possibilidade de diálogo, de crítica, de reflexão e trata ele como uma caixa vazia que você introduz conteúdos e ele deve meramente reproduzi-los. Você assim submete o aluno a esquemas prontos de conhecimento, sufocando a reflexão e a autonomia. Essa seria uma forma de educação que sufoca a autonomia. E é justamente para você pensar. Um aluno que passa uma década de sua vida na escola submetido a esse tipo de transmissão de conhecimento, quando ele sair da escola, não pode acontecer desse aluno já estar, digamos, condicionado a aceitar verdades prontas, condicionados a não refletir? Será que esse tipo de ensino não pode favorecer a passividade do ponto de vista social? Uma outra forma de educar, um outro modelo de educação, é você crer que ensinar não é transmitir conhecimentos, mas dar aos alunos condições para que o produzam por si próprios. Veja, não se trata de forma nenhuma de uma escola onde não haja uma transmissão de conhecimentos, não é isso. Não haja nenhuma forma de transmissão, é apenas a mudança dessa forma. Não é que eu vou transmitir conhecimentos
da questão do professor enfiando o aluno como se fosse uma caixa vazia. Não. Eu ajudo ele a descobrir junto comigo o que seriam esses conhecimentos. É um tipo de escola que promove, que favorece a autonomia. Produz alunos autônomos que vão atrás do conhecimento, que são críticos, inclusive ao professor, críticos ao mundo como um todo, e vão ser autônomos na produção do seu conhecimento. Então seria um ensino que promove a crítica, seja ao conhecimento do professor, seja ao mundo, à política, às relações sociais como um todo e tudo mais. Então tem aqui dois modelos, duas formas de educar, e há grandes discussões dentro das discussões pedagógicas e tudo mais a respeito disso. E então eu queria enfatizar essa coisa das várias inteligências. A gente pode pensar isso na linguística, isso aqui deixo mais para os professores de português, mas coloco aqui uma frase de um grupo, que é o Teatro Mágico, de uma música chamada Azulejo. Errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Dizem que existe uma forma de falar correta e uma forma incorreta. Será? Ou será que existem, na verdade, formas diferentes? Errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Vale a pena ouvir a música e procurar os assuntos de português que tratam disso, como o assunto variantes linguísticas. Muito bem. Para essa aula ficar completinha e suprimir algumas lacunas que evidentemente vou sempre deixar pelos limites de tempo que eu tenho, gostaria muito que você que está me assistindo após esses pensamentos aqui, assistisse este filme para o Dia Nascer Feliz, na minha opinião, um dos melhores filmes sobre a educação que já foram produzidos no Brasil, de João Jardim. Esse filme complementará essas nossas discussões de uma maneira muito interessante. Esse filme, o diretor demorou vários anos para ser feito, o diretor visita várias escolas no Brasil, escolas públicas, escolas privadas, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, escolas grandes, escolas pequenas, e lá entrevista os alunos, entrevista os professores, mostra as condições das escolas. Tenho certeza, para você que ainda não viu esse filme, que quando você assistir, você terminará ele, você será uma pessoa diferente. Pensará a educação no Brasil de uma forma diferente. Muito bem, então vamos rememorar o que nós vimos nessa aula. Muito bem, então nessa aula nós fizemos algumas propostas de reflexão sobre educação. Perceba que demos muito poucas respostas prontas para você. De fato, são muitas e muitas as questões que envolvem a educação no Brasil. Uma coisa que eu tentei colocar nessa aula, que é muito importante você pensar, já que trata-se de uma aula de sociologia, é perceber como a educação é permeável pela sociedade. Então a sociedade tem desigualdade, a sociedade é autoritária. Veja como isso se reflete no processo pedagógico. E como o conhecimento, que é o que está sendo ali trabalhado, seja de uma forma autoritária, seja de uma forma de troca, veja que o conhecimento sofre interferências do processo sociopolítico no qual a educação está inserida. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.